Oi meu povo, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô bem. Talvez ninguém tenha perguntado isso do lado daí, mas já que eu estou falando no momento sozinho, né? Eu tô falando gol. Gol do Senegal. Gol do Senegal. Gol do Senegal. Estão me chamando, eu não posso porque eu estou trabalhando, porque eu amo vocês. Isso aqui é trabalho, tá? Copa do Mundo passando, o Senegal tá jogando. Eu não vou ter mais tempo para gravar. A partir do momento que eu sair daqui, eu vou ter que sair. Então, eu simplesmente tenho que gravar agora, enquanto o Senegal vai vencer na Bélgica, tá? Grande notícia, grande notícia. Vocês que estão começando o vídeo agora, talvez tenham ouvido um pouco dos gritos na sala da minha casa, graças ao segundo gol do Senegal. Segundo gol do Senegal. Vamos por mais, tá bem? Mas, enfim, com essa introdução maravilhosa. E onde é que eu tava? Tá, tudo bem. Aqui é isso. Vamos começar hoje falando sobre uma pequena distração aqui na minha cabeça, né? Vamos lá? Falar de quê? Tá bom. Draft da Conferência Oeste. Draft da Conferência Oeste. No último vídeo eu comentei sobre as 15 classes da Conferência Leste. Hoje nós comentaremos sobre as 15 classes da Conferência Oeste. Em ordem alfabética, então nós começaremos com Dallas Mavericks, terminaremos com Utah Jazz. Tá bem, meus amigos? Vamos sem muita enrolação a mais. Se o Senegal fizer mais um gol, vocês vão perceber, porque talvez antes do segundo tempo acabar, esse vídeo não vai acabar. Então fiquem comigo acompanhando um pouquinho do que está acontecendo em Senegal e Bélgica nesse instante. Isso é dedicação, tá? Dedicação por vocês. Por isso que eu tô aqui. Eu sei que quando o jogo do Senegal acabar, eu não vou poder estar mais gravando o vídeo, não vou poder estar mais, fica errado, né? Eu não poderei mais gravar um vídeo para vocês, então eu tenho que usar o tempo precioso que eu tenho para gravar para vocês, para não perder muito time, né? O draft já fez aí uma semana hoje, o primeiro round, o segundo round, hoje é quarta-feira, então vamos lá. Draft do Dallas Mavericks começando com Morris Johnson na 9, com Sérgio Delarria na 25, Toby Lawal na 48 e Schenko na 56. Eu tô olhando aqui pro ladinho, vocês já sabem, pro meu notebook, para eu poder pescar as escolhas. Foram muitas escolhas, então não esperem que a minha memória grave tudo e traga tudo aqui de cabeça, tá bem? Morris Johnson na 9 é uma escolha que eu pessoalmente acho insuficiente, visto alguns jogadores que estavam disponíveis ali, mas eu entendo a escolha, porque o Morris Johnson é um jogador criado pelo Dustin May, que é o novo treinador do Dallas Mavericks vindo de Michigan. E faz todo sentido, ele basta não tem assim, ele acabou de jogar com o Dustin May, acabou de fazer tudo o que ele queria na defesa com o Dustin May. Então eu não preciso nem falar que o encaixe defensivo do sistema do Dustin May com ele é impecável, né? Então é basicamente isso. Ele vai ser o centro defensivo desse Dallas Mavericks e o encaixe defensivo dele com o Cooper Flagg também é muito, muito bom. Isso é ótimo. Dito tudo isso, o encaixe ofensivo dele me deixa um pouquinho desanimado. Eu não consigo ver muito potencial para ele ser um jogador excepcional no ataque. A gente tem alguns casos de jogadores que são fantásticos defensivamente, mas que por não terem um ataque minimamente produtivo, eficiente, versátil, acabam tendo até minutos limitados em pós-temporada. Eu não acho que vai chegar o caso de ser o Morris Johnson, mas a gente pode pensar aqui em Jared Vanderbilt, que é um ala, um cara relativamente parecido com o Morris Johnson em alguns aspectos, e que não tem nada no ataque, nem arremesso, nem infiltração, nem passe, nem playmaking, nem nada. E isso tira muitos minutos que ele poderia ter em uma pós-temporada, por exemplo. De novo, não acho que vai ser o caso do Morris Johnson a longo prazo. Eu acho que ele vai ter uma coisinha ou outra aqui, uma infiltração, uma facilitação de jogo, um QI interessante para poder fazer com que ele não seja um jogador escanteado, graças à sua pouca produção ofensiva. Mas vai precisar de melhorar muita coisa. Vai ter que caminhar muitos passos para que ele chegue em um nível em que a gente olha e fale, ok, ele não é um ótimo jogador ofensivo, mas é um jogador ofensivo suficiente. Eu acho que isso é o sonho pro Morris Johnson, ser um jogador suficiente no ataque. Se ele conseguir ser isso, a defesa dele vai garantir a ele muitos minutos, porque ele é simplesmente um absurdo de defensor. Absurdo. A gente tá falando de um cara que tem potencial para disputar alguns de POI, para ser muitas vezes seleção de defesa da NBA. Então isso é muito bom. Como eu falei, a escolha dele na 9 me deixa um pouquinho com gosto agridoce na boca, porque tinha outros caras ali que eu acho que seriam mais interessantes a longo prazo, como a Daimara, como o LaBaron Philon e afins. Mas não é uma escolha objetivamente falando ruim. Ok? Sérgio Delarria na 25 é uma escolha que eu gosto. Dallas é um time que
tá se desenhando, tá se construindo, tá se refazendo. Então não é um time pensado para amanhã nem para depois de amanhã, é um time pensando para semana que vem. Então um projeto como o Serge de la Rey me agrada. É um jogador que eu acho que pode ser bem útil na NBA, se conseguir traduzir algumas das suas coisas e corrigir algumas deficiências que ele tem no ataque. É um jogador com um projeto que eu gosto bastante no final do primeiro round. Acho que é super válido você apostar. Se der errado, foi uma pick 25, não vai fazer muita diferença. Toby Lawal na 48 já é uma coisa um pouco mais complicada, assim, né? 48 já é quase o final do draft, então não tem como eu pesar muito a Muma aqui e falar que foi uma escolha trágica, porque é uma escolha 48. Ninguém vai morrer nem perder o emprego por causa de escolha 48. O Toby Lawal é fantástico? Não. É um jogador com um atleticismo bacana, um jogador que tem ferramentas físicas muito diferentes, e isso chama atenção. A ver se ele vai conseguir fazer mais do que somente isso. Ter mais, na verdade, do que somente isso. Se ele conseguir, bacana. Se não conseguir também, uma pick 48. Já o Schenko na 56, eu acho que é uma escolha que tem muito valor aqui, porque ele tem um potencial de ser um cara que dribla, que arremessa, que bate bola, que cria o próprio arremesso, que passa a bola também. Então tem um jogo ofensivo bem versátil, bem interessante. É um alarmador que eu acho que tem um mundo onde ele é um jogador bem útil na NBA, não estrela ou algo do tipo, mas se o projeto funcionar, cara, é uma ótima escolha aqui, tá bom? Vamos adiantar um pouco o passo e nós vamos agora pro nosso queridíssimo, deixa eu ver aqui, quem é agora? Vamos aqui. Eu simplesmente fechei a aba, me dê um minuto, por favor. Voltamos por aqui. Com o próximo time, que é o Denver Nuggets. O Denver foi na pick 35 com o Travon Basileia, na pick 49 com Bryce Hopkins. O Travon Basileia na pick 35 eu acho que é uma escolha válida, não é uma escolha fantástica, mas também não é uma escolha ruim, eu acho que é uma escolha satisfatória para essa faixa do draft. Eu tinha ele mais bem por ali, na verdade, da minha board, e é um jogador que defensivamente pode agregar boas coisas para esse time. Ofensivamente eu ainda não sei exatamente qual vai ser o trabalho, o manejo dele no ataque. Vai precisar lapidar algumas coisinhas para ser um jogador um pouco mais coerente, um pouco mais traduzível, né, mais impactante na parte ofensiva do jogo. Mas defensivamente ele tem ótimas valências que podem contribuir muito bem com esse Denver Nuggets a curto prazo, quem sabe. O Bryce Hopkins na pick 49 é uma escolha que eu gosto bastante para essa faixa do draft. Eu acho que Perdão, meus amigos. Na pick 50 quase, o Bryce é um bom ala disponível ali, um cara que vai trazer um pouquinho de arremesso, um pouco de manejo ofensivo, um trabalho bem digno, criando coisas individualmente falando. Acho que é um jogador bem válido aqui mesmo, escolha bem satisfatória. Para mim, duas boas escolhas de Denver. Não são escolhas fantásticas que vão agregar imensamente a curto prazo, mas são escolhas que, visto que estava disponível, acho que não tinha muito mais o que fazer, né? Talvez o Henry Vissar seria mais interessante aqui, né, nas duas escolhas, quem sabe, ainda mais para Denver, mas também não é como se fosse uma perda tão gravosa para um time que tem Nikola Jokic, ok? Nosso próximo time, Golden State Warriors, foi com Yaxel Lindenborg, né, o nosso LeBron James mais novo, ou mais velho, quem sabe, eu não sei, né, na pick número 11, lá de Jair Jones na pick 54. O Lindenborg eu não vou me estender muito, acho que quem está aqui já conhece minha opinião, mas o Lindenborg é um jogador que eu não sou apaixonado, acho que ele obviamente tem qualidades que vão se traduzir na NBA, porque ele tem quase 24 anos, é um jogador que, se não traduzir o seu jogo para NBA, realmente não tem muito o que fazer, né? Não tem muito, assim, sentar e chorar, né? Porque se com quase 24 anos você passa 4 ou 5 anos no college, você chega na NBA e não consegue traduzir alguma coisa, você tem que repensar sua vida, né? Talvez fazer outra coisa, não sei. Mas o Lindenborg vai ser um jogador útil a curto prazo, mas eu pessoalmente sou bem contra esse tipo de escolha. Acho que você desperdiça uma escolha de alto valor e um jogador que você consegue encontrar coisa parecida na free agency, você consegue encontrar coisa parecida em trocas, e isso pra mim não faz nenhum sentido. Você gastar uma escolha número 11, você pode abordar um jogador de um potencial mais interessante, um pouco mais novo, com a curva de desenvolvimento mais bacana. E, de novo, o Warriors não é um time que tá super encaixado, super pronto, só faltando aquela peça aqui, outra ali, para poder engrenar e concorrer ao título.
Se fosse o caso, seria um pouco mais justificado. Eu ainda seria contra, por exemplo, se fosse pro OKC. Mas seria um pouco mais justificado. O Warriors tem muitos buracos. É um time bastante confuso, com muitas coisas desencaixadas na sua construção de elenco. E traz um jogador que não vai salvar a pátria da noite pro dia. Vai ser um operário. E, na minha opinião, um operário normal, a médio e longo prazo. No curto prazo, vai ser bacana, vai impactar, vai trazer arremesso, defesa, rebote, show de bola. Mas a médio e longo prazo, você vai ver que ele é um jogador muito replicável. Encontrável facilmente, que você encontra facilmente coisas parecidas e semelhantes ali. Parecidas e semelhantes é uma ótima escolha de sequência de palavras, né? Mas coisas semelhantes em negociações, enfim, algo do tipo. O Ladie Jones na 54 é uma escolha que eu gosto, é um ala com potencial de ser um 3 de defesa bem interessante, é uma escolha que eu aqui acho bem bacana mesmo, daria uma nota bem interessante para essa escolha. É um jogador que talvez nunca impacte na NBA, porque uma escolha 54, o que você espera não é que ele seja um ótimo jogador de rotação, mas eu vejo potencial para sair uma coisinha bacana daqui, né? Caso as coisas funcionem para ele, deem certo para ele. É um jogador que tem ferramentas interessantes para ser um arremessador de 3, um cara que defende muito bem o perímetro. Gosto das valências que ele tem ali e de algumas características que ele consegue trazer no seu jogo. Bruce Thornton foi pro Houston Rockets na pick 31. Essa foi uma das escolhas que eu menos gostei da segunda rodada, já foi a primeira escolha de cara. Eu acho que se Houston quer um jogador, um armador, pra mim tinha que ir em outro cara aqui. Eu acho que o Bruce Thornton não vai conseguir traduzir muita coisa do seu jogo pra NBA. Ele tem alguma coisa de criação ofensiva, tem alguma coisa de operação individual no ataque, mas pra mim ele não vai conseguir colocar isso em quadra a médio prazo. Acho que é uma escolha valiosa, que é basicamente uma escolha de primeira rodada, né? 31 é praticamente o primeiro round ali, é uma escolha de primeira rodada velada, vamos colocar assim. Então, se você tá nesse range, você escolhe um Bruce Thornton, que na minha opinião dificilmente vai conseguir mostrar o que ele mostrou no college. Pra mim é um jogador muito mais de college, que funciona, que é bacana, do que de NBA. É uma escolha bem questionável, não gostei muito dessa escolha. Não é uma escolha ruim, porque ele é um jogador digno, mas pra mim é um jogador muito mais digno pro college do que a NBA. Por conta da sua altura, enfim, acho que é um jogador que não vai, a longo prazo, fazer valer esse tipo de escolha, que na minha opinião é uma escolha valiosa, pensando em segundo round, né, 31. O nosso queridíssimo Los Angeles Clippers foi na pick 5 com Keaton Ogler, na 36 com Baba Miller, na 55 com Nick Martinelli e na 57 com Narcisse Ngoy. Olha que escolha curiosa, isso aqui é fantástico. Draft é isso. Draft é cada coisa que você vê assim que você não acredita, né? O Keaton Ogler na 5 é uma escolha que eu não sou fã, na verdade eu sou bem desgostoso dessa escolha de um modo geral. Por quê? Porque eu acho um jogador ruim? Não. Pra mim ele só é um jogador um tanto quanto superestimado enquanto prospecto. É um bom jogador, na minha opinião, um jogador com ótimas valências, que tem tudo para ser um sólido jogador na NBA, que dificilmente vai decepcionar, dificilmente vai ser um jogador ruim, pelas características que ele tem ofensivas de derrubar arremesso, de poder passar a bola, de poder criar para si, de ter uma eficiência bem bacana, mas eu não acho que ele valha uma escolha número 5 de draft. Ainda mais quando a gente tem caras que, na minha opinião, são bem mais talentosos e com mais potencial do que ele. Agora, por exemplo, depois de trocar o Kawhi, acho que você quer mais talento e potencial do que piso. E pra mim, o Keaton Ogler tem mais piso do que potencial. Talvez o Clippers enxergue de outra maneira. Acho que quase certeza que eles enxergam de outra maneira. Então, pra eles faz sentido. Se eles enxergam o Keaton Ogler como um jogador de teto muito alto, faz sentido essa escolha, mas eu não consigo ver esse teto dele sendo algo tão factível de acontecer na NBA. Para mim é um jogador muito mais de segurança, de ter certeza do que ele vai ser a curto, médio prazo, do que de apostar em um super craque vindo daqui a alguns anos, um potencial MVP, potencial cestinha da liga, algo do tipo. Então, para mim é uma escolha bem mais ou menos. Poderia ser melhor. Não é uma escolha ruim porque vai ser um jogador bom, mas poderia ser melhor porque tinha caras ali que eu considero mais valiosos, ok? Na 36, Baba Miller é uma boa escolha, um jogador que, você tá indo para uma reconstrução, por que não, né? Ter um cara com atleticismo, com braços longos, com uma defesa muito, muito boa,
que precisa de muita coisa no ataque ainda, mas que terá tempo para isso, provavelmente, né? Então eu gosto muito dessa escolha aqui. Nick Martinelli na 55 é outra escolha que eu gosto bastante também. Para mim, uma das melhores escolhas pensando no segundo round, um cara que eu tinha um pouquinho mais alto do que isso. Acho que conseguiram aproveitar um jogador que estava caindo relativamente falando, né? Na minha opinião, estava caindo um pouco, e eles foram lá e aproveitaram, tá bom? Boa escolha de novo. Na 57 foram com um cara que eu não vou opinar muita coisa, porque eu simplesmente não conheço. Narcisse Ngoy, quando ele foi escolhido na live da Rooks, a gente ficou em choque porque eu não fazia ideia de quem era, o Arthur não fazia ideia de quem era, o Guilherme não fazia ideia de quem era, ninguém no chat fazia ideia de quem era, então eu não sei o que falar. Pra mim uma aposta da aposta da aposta, e é isso, vamos ver o que acontece. Talvez ele nunca pise na NBA, mas eu fiquei curioso, né? É sempre curioso ver esse tipo de escolha acontecendo. Um jogador que eu simplesmente não conhecia, nunca ouvi falar na minha vida, e agora está na NBA. O Los Angeles Clippers teve uma escolha, né? E foi com Cameron Carr na pick 24. Uma escolha excelente, na minha opinião, um cara que vai precisar impactar a curto prazo, a médio prazo, e ele tem tudo para impactar nessa faixa que o Los Angeles Lakers espera dele. Um arremessador fantástico, ele derruba muitos arremessos difíceis, e é o tipo de aula que você quer ter ao lado do Doncic. Ele é um defensor excepcional? Não, poderia ser melhor defensor do que ele é hoje, mas não é como se ele fosse um defensor ruim, ou como se ele não pudesse melhorar também. É um jogador um pouquinho mais velho, não é um jogador de 18, 19 anos, então ele provavelmente vai ser um cara bem útil a curto prazo. Eu gosto disso, acho que é uma escolha que encaixa muito bem com o que o Lakers precisa, apesar de ainda precisar de mais alas. Então uma coisa não tem nada a ver com outra, né? Então uma boa escolha aqui, para minha opinião. O Lakers fez uma belíssima seleção aqui. Nosso Memphis Grizzlies foi com Cameron Boozer na 3. Olha só que surpresa, hein? Karim Lopez na 21 e Richie Saunders na 32. Primeira escolha, Cameron Boozer. É o Cameron Boozer, um dos prospectos mais refinados, mais prontos, mais brilhantes, mais geniais, mais formidáveis, mais sensuais, mais técnicos da história do planeta, do universo. Simplesmente isso, tá bom? Escolha fantástica, na minha opinião. Uma escolha primorosa. Não tinha muito como errar, né? Mas fazer o que? Se acertaram. Parabéns pro Memphis Grizzlies, né? Fez o certo. Karim Lopez na 21, uma escolha que eu gosto muito. Para mim é um jogador com um piso bem interessante, que vai complementar qualquer time que você queira montar pensando em ser campeão. Vai ser ali a sua base, o seu alicerce, o seu jogador para operar e para, né, dar vida pelo seu time de várias maneiras. Uma escolha muito boa. Já o Richie Saunders na 32, eu não gosto. Acho um jogador com um bom QI de jogo, com um bom feeling, né? Ele tem aquele QI diferenciado, mas eu não acho que valha muito uma pick 32. É mais ou menos o Bruce Thornton. Você tá ali quase na primeira rodada. Eu não gostaria que o Richie Saunders fosse uma escolha de primeira rodada. A 32 é quase isso. É quase uma escolha de primeira rodada. Só não é oficialmente, mas é quase. É quase. Então, eu não gosto. Para mim, o Richie Saunders teria que ser pra lá da 45, aí eu acharia ok, porque a 45 é aquela coisa, né? Se der errado, deu. Já a 32, não. A 32 não é se der errado, deu, né? Se der errado, vamos repensar isso aí, porque é uma 32. É uma escolha relativamente valiosa, pensando no que você tem no restante do dia 2, né? Do segundo dia. Tá bem? Vamos pro próximo time, que é o nosso queridíssimo Minnesota Timberwolves. Na 33 foi com Isaiah Evans, na 59 foi com Trey Kaufman-Renn. Duas escolhas um pouco, como é que eu vou dizer assim? Opostas, né, na minha opinião. Eu tô aqui abrindo aqui a minha board para ver exatamente onde eu tinha o Trey Kaufman-Renn. Eu lancei meu top 101 e antes do draft, né, obviamente, e eu tinha o Trey Kaufman-Renn, deixa eu ver, cara, exatamente para não falar errado para vocês. Número 77. Então, na minha opinião, ele é um jogador que era para ser assim um draft e talvez nem cogitado para ser um scoop, para ser trazido pelo draft, né? Porque coloquei ele ali porque ele tem algumas valências físicas, ok, mas eu não vejo muita coisa além disso. O Isaiah Evans, já por outro lado, é um jogador. Esses vão poder dizer, né? Pô, mas tipo, o 59 é quase um draft. É verdade. O 59 é quase um draft, né? Então, por esse lado, não é uma escolha trágica. É uma pick 59. Dane-se daqui a 3 anos se der errado, né? Deu errado. 59. Mas, pra mim, você jogou a escolha fora. Eu duvido muito que vai funcionar. Já o Isaiah Elvis na 33 é uma escolha bem bacana. Pra mim, é um jogador que caiu bastante. Deveria ter saído, quem sabe, no top 25. Um arremessador em movimento bem bacana, bem interessante.
Um jogador que eu acho que dificilmente vai dar errado na NBA. Ele se encaixa muito bem em qualquer sistema, porque é um jogador de versátil. Não vai ser um construtor ofensivo, mas ser um ótimo arremessador ali sem a bola. Então, para mim, um draft com dois opostos muito claros, né? Uma escolha muito boa no começo da segunda rodada e uma escolha bem sem sentido no final da segunda rodada. O nosso queridíssimo New Orleans Pelicans teve uma escolhinha só. Tá vendo como... Cara, os pobres ficam mais pobres, né? É impressionante, cara. 58. E foi com Jayron Pierre Jr. É triste, cara. É triste. Jayron Pierre Jr. na 58. Não sobrou muita coisa pro nosso queridíssimo... Acho que eu nem tinha ele no top 60, no top 100, cara. Pra ser sincero. Eu acho que é... Deixa eu ver aqui pra ter certeza. Eu tô olhando aqui por cima, né, meu top 100, e eu tenho quase certeza que eu não tinha ele no top 100 da minha board. Eu acho uma escolha bem ruim aqui. É isso mesmo, eu não tinha no top 100 não. Uma escolha bem ruim. Não tem muito o que falar. É uma 58, né? Pelo lado bom da história, é uma 58. Mas é triste, né? Tem uma escolha no draft e ser um jogador ruim. É um jogador ruim. É uma pena. Nosso OKC foi com Adaimara na pick 12, com Bennett Sturts na pick 16 e Otega Oyo na pick 41. Adaimara na pick 12, uma das escolhas mais perfeitas do draft inteiro. Pregou um dos, na minha opinião, dos 5 melhores talentos da classe e selecionou na pick 12. Perfeito, impecável, primoroso. Bennett Sturts na pick 16, o que eu vou falar, né? Para mim é um jogador que também, assim como outros, é bem superestimado. Eu não consigo ver o Bennett Sturts sendo um jogador a longo prazo diferenciado na liga. Aquele cara que tem realmente valor, sabe? Que você olha e fala, não, eu não quero deixar o Bennett Sturts sair do meu time porque ele é importante aqui, né? Comanda minha segunda unidade, é um cara que, sabe, que eu preciso dele ali. Eu não acho que ele seja esse jogador. E pra mim, na pick 16, você tem que selecionar esse tipo de jogador. A não ser que seja um projeto a longo prazo, um cara de teto, assim, tô apostando aqui pra ver o que dá. Ok, né? Vamos ver o que dá. Mas o Bennett Sturts não é pra ser uma aposta, né? O Bennett Sturts é pra ser uma certeza. E pra mim, a certeza que eu tenho é que ele vai ser um jogador razoável. Ok. E considerando que tem um Shai ali, eu não vejo muito sentido, não vejo como o Sturts sobreviva muito sem a bola, sabe? Como um arremessador, como um manipulador secundário, algo do tipo. Pra mim já tem o AJ Mitchell, que é muito melhor que ele nesse sentido, né, trabalhando ali com a bola de forma secundária, ao lado do Shai. Eu desgosto dessa escolha em muitos aspectos, tá? Pra mim jogaram a escolha aqui fora, o OKC. Na pick 41 jogaram, na minha opinião, outra escolha fora, porque o Otega Oyo não tem muita coisa de diferente, é um arremessador em movimento, um cara que vai derrubar uma bolinha aqui, outra ali, braços longos e tal, mas é isso, não é nada muito especial. Pra mim tinha caras aqui bem melhores, na verdade, para selecionar, bem melhores. O Otega Oyo um jogador mais velho também, não tem potencial, não tem curva de desenvolvimento, não tem, porque o teto dele, não. É aquilo ali, vai ser aquilo ali pra sempre. E aquilo ali pra sempre é bem razoável, bem normal, sem água com açúcar, e é isso. Então um draft que começou assim, do OKC, lá no alto, e terminou assim, né? Ainda assim, um draft que tem a Daimara, tá bom demais, né? Não dá pra reclamar. Se saísse só com a Daimara, perfeito. Mas saíram depois com jogadores bem ali, né? Então, é isso. Nosso Phoenix Suns teve uma escolha também, foi com o Kawhi Pitts na pick 30. Eu acho o Kawhi Pitts um jogador extremamente confuso, difícil de encaixar, que vai precisar de um desenvolvimento muito gritante para se tornar outra coisa na NBA, a ponto dele conseguir ser um jogador que consegue sobreviver em muitos esquemas diferentes, em muitos sistemas diferentes. Por quê? Ele não tem arremesso, ele não cria arremesso, ele não bate bola, ele não é uma ala que tem assim um jogo sem a bola muito bacana, fora infiltrações, né, corte pra cesta, trabalhar ali no dunk spot, pegando um rebotinho ofensivo, soltando uma bolinha no gancho, aquela coisa toda. Fora isso não tem muita coisa. É um bom defensor, um ótimo atleta, físico bizarro, mas precisa de muita coisa na técnica de jogo, muita coisa. É uma escolha terrível, horrorosa? Não é, porque é uma escolha número 30. Mas também é uma escolha que eu não vejo a longo prazo sendo muito uau.
E pro Phoenix Suns não acho que seja muito necessário, porque o Suns tem ali caras que hoje, acredito eu, que fazem mais sentido, né? Necessário, pensando em elenco, eu acho que é mais um ala para um time que já tem alguns alas, que selecionou alas em drafts passados, no último. Então, sei lá. Nosso Portland Trail Blazers não teve nenhuma escolha, então não teve draft. Sacramento Kings foi com Darius Acuff na 7, Alex Caravan na 29 e Emmanuel Sharp na 45. O Darius Acuff Jr. na número 7 é uma escolha que eu considero bem boa. Eu vou repetir o que eu falei nos últimos vídeos. É um jogador que tem um teto bem interessante. Ele não tem um piso bacana porque ele é um defensor trágico e vai ser um defensor trágico por muito tempo na NBA, a não ser que ele consiga evoluir muita coisa, o que vai me surpreender bastante. Mas ele tem um teto ofensivo realmente diferente, muito diferente. Sacramento é um time que, teoricamente, está no momento de apostar num teto bacana, apostar num desenvolvimento brutal e tirar um jogador fenomenal dali. O Acuff pode virar esse jogador. Vai virar? Não sabemos. Mas Sacramento precisa apostar. Não dá pra conviver com... não, vou selecionar um cara de piso aqui pra ser uma segurança. Segurança pra quê? Pra ter uma reconstrução segura e totalmente básica? Não, sabe assim, não. Vamos apostar no teto. Apostaram no teto e foram com o Darius Acuff na pick número 7. Uma escolha que pode dar muito errado, mas se der certo, fantástico. Na pick 29 eles foram com Alex Caravan. Eu falei isso na última live da Rooks, na quarta-feira passada, e vou repetir aqui. Vou falar aqui a primeira vez, né? Eu tenho um problema muito grande quando as franquias não conseguem fazer com que uma escolha se conecte na mesma linha de raciocínio com a outra. O que eu quero dizer com isso? Eu falei aqui agora que o Darius Acuff é um jogador de teto, de potencial, de mirar algo grande. Vamos ver o que a gente tira daqui. Porque nós somos um time que precisa tirar algo de diferente daqui, porque a gente precisa sair da mesmice. Dito isso, Alex Caravan é um jogador de mesmice. Mesmice. É um jogador comum que vai derrubar um bolinho de 3, vai defender um pouquinho, vai fazer ali um passe, vai ter inteligência de jogo, mas não vai ser um jogador na NBA. Ele tem quase 24 anos em novembro, vai fazer quase 24 anos. Vai ser aquilo ali pra sempre. E aquilo ali é aquilo ali bem nota 5, nota 6. Então assim, se você seleciona o Caravan na 49, na 45, na 42 eu falo, tá, aqui. Na 49, na 53, beleza. Mas na 29, cara, no primeiro round, você precisa selecionar o Caravan. Então, assim, pra mim é uma escolha que vai pra um caminho no Acuff, um caminho que é entendível, que faz sentido, de teto, de vamos ver o que é que acontece, e uma escolha que vai pra outro caminho no Caravan, que é uma escolha de, eu quero experiência, eu quero piso, eu quero solidez. Pra quê? Solidez pra quê? Sacramento é um time que é ruim, que precisa se mexer, se remodelar, de teto, de evolução, de crescimento, de margem de desenvolvimento. Não de segurança, de, eu sou um jogador sólido, olha como eu faço tudo mais ou menos e não sou nada de diferente. O Caravan é isso. E na pick 29, é sério. A escolha é bem ruim pra mim, cara, bem ruim mesmo, infelizmente. Fico triste, mas pra mim, na minha opinião, é isso. O Emmanuel Sharp na pick 48, na pick 45, perdão. É uma escolha que eu gosto. Eu tinha o Emmanuel Sharp mais ou menos por ali. É um jogador que eu considero razoável para esse range. Então é uma escolha bem digna ali para fechar o draft deles. San Antonio Spurs foi com Jaden Quantas na pick 20, Tyrese Reed na pick 26, Jacoby Giuseppe na 42 e Malik Brown na 44. Jaden Quantas na 20. Uma aposta. Um cara que dificilmente, talvez não consiga traduzir o seu impacto na NBA por conta de lesões, mas que, se conseguir superar as dificuldades físicas de saúde, né? É um defensor geracional. Então, isso vale a aposta por si só. Eu gostei dessa escolha porque eles estão em condição de apostar. Se der errado, deu. Tem um Victor Wembanyama por lá. E se der certo, meu amigo, você bateu um home run, como se diz no nosso beisebol, né? Tyrese Reed na pick 26 é uma escolha que eu gosto, uma escolha bem interessante, subestimada nessa classe. É um jogador que a curto prazo vai entregar bastante vindo do banco para ajudar o Wembanyama ali no garrafão. Jacoby Giuseppe, uma escolha trágica, para mim é um jogador extremamente longe do padrão que a NBA precisa e quer. É um jogador que não vai, assim, se o Bruce Thornton não vai traduzir o seu jogo ofensivo, imagina o Giuseppe que tem 1,35 m. É assim, cara, 1,78 m, você selecionar um jogador na 42 de 1,78 m, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. É tipo o Brandon Smith pro Pacers, desculpa. Assim, pra isso aqui dar certo, vai ser uma vez em 10 milhões. Então,
eu não gosto. O Malik Brown na 44 é outra escolha que eu não gosto nem um pouco. O Malik Brown, na minha board pessoal, era um jogador 81. Esse é na 44. Então, aparentemente, eu não gosto. Acho que eu não gosto. Então, um jogador que pra mim devia ser um draft ali, no máximo. E saiu na 44. Bem cedo pra mim. Bem cedo. Então, um primeiro round que eu gosto bastante do Spurs, muito mesmo. Pra mim, um primeiro round excelente. E um segundo round que eu odeio do nosso querido San Antonio Spurs. Tá bem? Nosso último time. Chegamos no último time. Utah Jazz selecionou um jogador no draft inteiro. O Utah Jazz, vou repetir aqui, o Utah Jazz teve uma escolha no draft de 2026, uma. E eles selecionaram, que é, na minha avaliação, o melhor jogador do draft, o talento mais impressionante e com maior potencial, Darin Peterson. Draft sublime, perfeito, show de bola, show de bola, show de bola, perfeito, impecável. Um jogador com potencial estrondoso, sem palavras. O potencial ofensivo que ele tem é completamente assustador. Vai chegar tudo que ele pode ser? Não sei, não prevejo o futuro. Mas na minha avaliação, ele tem um teto como pontuador impecável. E na minha opinião, vai ter um playmaking que ele não conseguiu mostrar no college por conta de sistema, por conta de funções. E na NBA, o estilo de playmaking dele, que na minha opinião é um playmaking mais secundário, de gerar passes através da gravidade que ele gera, infiltrei, tem dois em cima de mim, passa a bola. Uma coisa meio cheia. Não é um playmaking tão natural como outros jogadores, é um playmaking um pouco mais secundário. Ou seja, mentalidade de primeira, pontuar, cestinha. Agora, não posso pontuar, passo a bola e vou passar a bola muitas vezes porque eu sou um jogador ofensivamente diferente. Então, na minha opinião, o Darin Peterson tem um teto como jogador ofensivo completamente bizarro. E como jogador defensivo também um teto bem interessante, porque ele já mostra muitas coisas boas na defesa e pode ser um jogador chamado two-way, né, que impacta no ataque, impacta na defesa, num nível que a gente viu pouquíssimas vezes na história da liga. Na minha opinião, é esse o teto que eu imagino pro Darin. Então, acho que tá bom, né, selecionar um jogador e sair com o que é, na minha avaliação, claro, não é avaliação mais correta, não é a avaliação mais errada, é só a minha avaliação. Acho que se você tá aqui, você quer saber a minha opinião, né? Então, a minha opinião é que o Darin Peterson é um talento geracional com G-E-R-A-C-I-O-N-A-L maiúsculos. 32 minutos de vídeo, espero que vocês tenham curtido. Falamos de todos. Se eu tivesse que fazer um recap para pegar os que eu mais gostei nessa conferência, eu falaria com certeza Dallas Mavericks. Dallas Mavericks, para mim, um draft bem interessante. Eu falaria também o nosso queridíssimo... Vamos ver. O Clippers eu gostei, por mais que o Keaton Oglen não tenha me apaixonado por ele, por essa escolha, né? Para mim, um draft bom, Keaton Oglen, Baba Miller e Nick Martinelli é bem interessante. O Lakers teve uma escolha e foi muito bem. O Memphis eu gostei porque, além do Cameron Boozer, teve o Karim Lopes, apesar de ter o Rich Sanders lá, né, na 32, o que eu não gosto nem um pouco. 3 times aqui, vamos ver. Minnesota, 2 opostos, New Orleans não. OKC acertou um talento absurdo, né? Depois fez uma resenha ali pra compensar. Então não. Phoenix não. Sacramento, não sei. San Antonio, o primeiro round tem um potencial muito bacana. E é isso. E o Utah teve um jogador, né, o Peterson, então não tem muito o que falar. Então ficaria mais ou menos por esses times que eu mais gostei aí. Destaque grande pro Los Angeles Clippers e pro nosso queridíssimo Dallas Mavericks, que conseguiram arrecadar talentos bem interessantes. Por mais que eu não seja fã, né, do Keaton Oglen na 5, é um talento que dificilmente vai dar errado. Então isso tem um valor bem bacana também, tá certo? Quase 34 minutos, espero que vocês tenham curtido. Próximo vídeo a gente vai falar, não sei sobre o que ainda, mas falaremos sobre alguma coisa. E é isso. Um beijo, fiquem em paz e até a próxima.